Uou! Bem-vindo ao Golaço desta segunda-feira, pós-rodada do Mineiro. Galão venceu, o Cruzeirão empatou, assim como o Coelhão. E daqui a pouco você vai ver que ela apareceu de novo. Quem é ela? O Guarani atrapalhou mais uma vez os planos do Cruzeiro. Meu caro PC Almeida, boa tarde. Esteve lá? Boa tarde, não tive não, mas a galera do Motozeiros aqui, ó. A galera do Motozeiros esteve lá, grande torcida do Cruzeiro. Um abraço pro Rodrigo da Motozeiros. Ô, Fael, você cantou a pedra que a zebra é preto e branca, mas aí se vestiu de vermelho e branco. Não, foi uma zebra realmente, porque o Guarani era o favorito nesse jogo, né? Então o Guarani não venceu, foi uma zebra. Boa tarde. Boa tarde. É isso aí, ó. Mande o seu tweet pra cá, já estão ali com... Como é que é o nome disso? É um tablet? É um tablet. Muito bem. Mande seu tweet pra cá, arroba Golaçoband é o nosso Twitter. Meu caro Everton, tudo bem? Boa tarde. Beleza? Alô, pessoal. E essa camisa vermelha aí, algum motivo especial? Homenagem ao Guarani, para mim nenhuma surpresa, né? Éramos favoritos, como seremos também diante do Atlético. Ano passado, na primeira rodada, vencemos o Cruzeiro, esse ano um empate, né? E assim a vida que segue, para mim nenhuma surpresa. Segunda-feira, meu caro Everton, depois de um fim de semana de trabalho, é difícil guardar até o nome do tablet. Eu esqueci o nome daquela peça. A peça. O Atlético fez o dever de casa, com o time quase completo, faltou só o Ronaldinho. Venceu o Araxá e encostou no líder Cruzeiro. Para quem acha 10 segundos pouco tempo no futebol, veja como começou a partida. O gol não valeu, Bernard estava impedido. O futebol é mesmo um esporte improvável. Sem Ronaldinho Gaúcho poupado, o armador da equipe foi Tardelli. Um toque de primeira para Jô e o atacante, que é canhoto, usou o pé direito para fazer o que a galera mais gosta. Depois daí o Galo dominou, mas quase não ameaçou o Araxá. Até que tudo mudou quando esse cara aí entrou em campo. Araújo. No primeiro lance dele, ele embolou no meio de campo. E sem querer, a bola sobrou para Bernard, que é destro. Mostrar como se usa o pé esquerdo. 2-0 Atlético. O Cuca chegou no intervalo comigo e falou que era para ter tranquilidade, que o gol ia sair naturalmente. E não foi diferente. Tive a felicidade de aparecer a oportunidade. Somente agradecer a Deus. E teve mais Galo, teve mais Araújo. O atacante recebeu na área, reembolou com a bola de novo, que sobrou limpinha para Alexandro marcar o primeiro dele com a camisa do Atlético. Estava um pouco ansioso, confesso, mas o gol diante da torcida ele é importante. Como eu falei, dá confiança para trabalhar melhor, pega confiança dos companheiros, do treinador. No jogo dos lances improváveis, o Atlético conseguiu uma vitória para lá de provável. Jogou bem contra um adversário que marcou muito bem, marcou muito forte, uma boa equipe. E nós fizemos, eu acho que um grande jogo. Eu disse aqui, faltou só o Ronaldinho, claro, é uma força de expressão. Ronaldinho é o cara, joga muito. Meu caro Everton, fez falta ontem? Não fez falta. É o que a gente sempre diz, não é? Tecnicamente, as equipes Atlético e Cruzeiro são superiores às equipes do interior. E os times entram para perder de pouco, para segurar. Não há outra alternativa. Vamos os times ver, jogam Everton, do meio para trás. Desculpa, vamos ver o compacto, os melhores momentos dessa partida. A gente vai batendo uma bolinha aqui. Simbora, vamos lá. Agora, o Araxá teve um momento que engrossou o jogo. Não é que tenha engrossado. O Atlético botou o pé no freio, colocou o pé no freio. E aí o Araxá acabou chegando algumas vezes, mas não levando perigo, né? A importância dessa jogada que começa já com a bola levantada e metida para a área, quase. E aí, claro, né, que o Tardelli faz o gol na posição de impedimento ali, o Bernard arrematou. 10 segundos. 10 segundos. Aliás, meu caro Everton, tem dois convites. Nós vamos tratar ainda hoje desse gol do Bernard. Tem uma curiosidade a respeito desse gol que você vai saber ainda hoje no Golaçô. E estou convidando o Everton Guimarães a narrar no último bloco o gol do Alexandro, que foi o terceiro gol do Alexandro. Leque, é isso? Na verdade, desde a semana passada a gente vinha falando sobre isso e o grande Flávio Brunelli, juntamente com o Bira Marinho, a gente criou isso aí na madrugada de domingo e acabou acontecendo, né? Ontem, durante o jogo, pela Band News FM, a gente acabou fazendo também o leque-leque. Também não, fazendo o leque-leque. Ô, Junqueira, pode soltar as imagens do compacto aí, por gentileza? Cara, o Fael Lima, esteve na Independência ontem?
Estive lá em Caratinga, minha cidade querida, e após quase 2 anos eu perco um jogo do Atlético como mandante. O Everton disse que o Araxá não engrossou, mas eu estive no estádio e, na minha opinião, teve um momento que o Atlético meio que desligou. O Marcos Rocha chegou a ser vaiado, o Bernard, antes de marcar o gol dele, ele errou 2 passes bizonhos. Você teve essa percepção também? Contra o Cruzeiro e contra o Tombense, quando o Atlético empata o jogo nas 2 ocasiões, o Atlético tira um pouco o pé do acelerador. E eu acho que aconteceu isso ontem. Mas é estratégico isso? Você avalia ou é sem querer? Eu acho que é automático. Por exemplo, o Atlético, quando marcou o segundo gol contra o São Paulo tirou o pé do acelerador. Eu acho que isso é automático no time, de acordo com a situação do jogo. O Atlético fez 1-0, viu que o Araxá chutou pro gol aos 30 minutos, falou assim, ó, vamos gastar muito não, a gente tem 2 dias de folga aí, vamos descansar para descansar depois. É uma disparidade técnica e, acima de tudo, física também. O Atlético sabia que não precisava jogar tudo que sabia, porque o Araxá não ia dar conta do recado, né? Não, e o Araxá é uma das boas equipes do interior de Minas. Venceu o América. Exatamente. Não só por isso, mas pela montagem, pela formação. Tem o Fabrício Carvalho, que ontem não esteve em campo, tem o Michel Cury, esse Thiago Marinho é um bom jogador. Gostei muito do atacante, o atacante 11, fugiu o nome agora, que é atacante, mas foi para lateral, ganhou a posição em campo, a Dimara destacava isso ontem na Brasileira. Júlio César. Ele é atacante e foi para lateral, jogou melhor. O Evandro entrou muito bem também. Já você vem com os teus recadinhos. Vamos só seguir aqui com o jogo. A gente falou dessa história de tirar o pé do acelerador, mas será que foi por causa do cansaço? Será que os jogadores sentiram ontem o cansaço? Foram só 3 dias de intervalo depois da batalha contra o São Paulo. Olha, não podemos dizer o que o time sentiu, mas tinha alguns jogadores que infelizmente estavam cansados um pouquinho ainda, porque depois da pressão psicológica que a gente teve também, técnica, tática, a entrega que teve durante o jogo, infelizmente a gente vai cansar. Então acho que é isso, a gente procurar descansar o mais rápido possível, se alimentar, hidratar para voltar para o próximo jogo o mais 100% possível. O jogo de quarta-feira foi um jogo muito intenso e nesse domingo sol forte, calor. Imprimimos um ritmo muito forte no primeiro tempo, conseguimos fazer o gol, depois do gol demos uma caída, começamos a errar bastante. Segundo tempo voltamos um pouquinho melhor na partida, conseguimos fazer o segundo, no final o terceiro, e isso nos dá mais confiança ainda para continuarmos firmes aí em busca dos nossos objetivos, que é sempre brigar por título. A galerinha tava bufando no fim da partida, o Bernard reconheceu que teve alguns companheiros que cansaram. Fael Lima, recadinho? Recadinho, eu perguntei quem foi o destaque no jogo. O Guilherme Souza, acho que é o Tardelli pela movimentação e pelo passe. A mesma opinião do Caco Rodrigues, Tardelli. O Fabiano Bueno, Tardelli foi o melhor em campo e a grata surpresa foi o Luan pela correria. O J. Carlos também destaca o Luan. E abraço pro Juninho Romanelli, que tá editando um monte de foto minha aí no Fael Lima Mil Grau. E abraço pra minha irmãzinha, que está fazendo aniversário hoje. E pra Tereza do Lindé. E vou mandar abraço pra Caratinga a semana inteira. Valeu, Fael Lima. Mande o seu tweet pra cá, @GolaçoBand é o nosso Twitter. Por falar em Tardelli, já você vai ver que ele tá ansioso à beça pelo primeiro gol na volta ao Atlético. E tudo sobre a estreia do outro Diego, o Diego Souza do Cruzeiro, é daqui a pouco. E por falar em Cruzeiro, a Raposa parou mais uma vez no Guarani. A zebra pintou em vermelho e branco e atrapalhou os planos da Raposa de seguir com folga na liderança. Arena do Calçado Nova Serrana, casa de ninguém. O mandante Guarani, que é de Divinópolis, foi jogar na cidade vizinha, já que o Farião, o estádio oficial do clube, não foi liberado pela Federação Mineira de Futebol. E foi em campo neutro que o Bugre e a Raposa se enfrentaram. 2 garotos ficaram de fora do confronto, mas acompanharam tudo de perto. Mas tá gostando? Tá gostando? Tava difícil pro Cruzeiro. No campo reduzido, as bolas aéreas viraram as principais apostas. Luan, de cabeça, mandou na trave. Faltou um pouco de sorte, e um pouquinho mais pro lado. Mas estou contente, poderia ser melhor com um gol, mas estou contente com a estreia. Depois foi a vez de Diego Souza. O volante Nilton também tentou. Deu para ver que o goleiro Leandro estava inspirado. Tudo terminou no 0-0. A marcação cerrada do Guarani evitou que o Cruzeiro mantivesse o 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. Mas mesmo com o empate, a Raposa segue na liderança da competição. O resultado não foi aquilo que esperávamos, nós lamentamos, mas podíamos
naturalmente com uma vitória ampliar a distância do segundo, mas há méritos do Guarani, que defendeu o tempo todo, o goleiro principalmente fez ótimas defesas, o torcedor durante todo o jogo incentivou, apoiou e normal, a gente precisa estar ganhando, principalmente contra um adversário de menor qualidade técnica. O jogo foi lá em Nova Serrana, região centro-oeste do estado. 10 mil torcedores na Arena do Calçado, meu caro Everton Guimarães. Por que o Cruzeiro parou no Guarani? Olha, agora falando sério, porque o Guarani tem um treinador que, para mim, da nova geração, um dos melhores do Brasil, sem o menor exagero. Leston Júnior traz no DNA o lado boleiro do pai, que foi zagueiro do Cruzeiro, o grande Leston Nascimento, saudoso Leston Nascimento, e traz também no DNA uma escola de Vanderlei Luxemburgo e de vários outros treinadores por onde ele já fez alguns cursos e pelos quais ele também já aprendeu. Então é um dos melhores treinadores do Brasil, tem um time obediente taticamente. Agora, o que não dá para entender é muita gente criticar a postura defensiva do Guarani, ou a postura defensiva de qualquer time do interior. Esse é o recurso a ser usado. É o único recurso que as equipes do interior têm. Então o Guarani fez e fez bem. E time que defende bem também merece aplausos. Meu caro PC Almeida. Destaque também para o treinador de goleiros do Guarani de Divinópolis, que o Guarani nos últimos anos sempre... O Leandro, goleiro do Guarani, catou tudo. Foi ele o problema do Cruzeiro, ou PC? Ou teve mais algum problema? Fez uns 2 ou 3 milagres lá, naquela cabeçada do Diego Souza lá no finalzinho do jogo. Realmente o goleiro foi muito bem, méritos para ele, a gente tem que não demérito do Cruzeiro, dar méritos ao goleiro. O Cruzeiro, na minha opinião, precisa finalizar melhor, na verdade. O goleiro consagrou o goleiro, mas claro, tem que finalizar melhor, tem que procurar chutar mais de fora da área, ser mais objetivo. O Dagoberto errou um gol na cara do gol ontem, um lance muito rápido do Cruzeiro, bonito, e ele errou. Anselmo Ramon também errou um gol embaixo da trave, ou seja, tem que melhorar a finalização para que o time consiga furar essas retrancas aí do interior. Então, para o PC, a pontaria um dos problemas desse empate de ontem contra o Guarani. Tem recadinhos, PC? Recadinho. Eu perguntei para a galera sobre o jogo de ontem, né, o que eles acharam. A Alessandra Alves, inclusive minha colunista lá no Blog Guerreiro, um abraço para ela. Falou o seguinte: o time foi lento, foi pesado e previsível, e não por falta de ritmo. Ricardo Goulart foi muito bem no clássico e o Alisson também, tá querendo esses dois jogadores de volta, né? O Jadson Sander falou: o Cruzeiro errou muitos gols, o goleiro do Guarani foi decisivo, mas o time mostra qualidade e vai dar trabalho em 2013. Eu também acho que está no caminho certo. É natural que o time tenha altos e baixos, principalmente início de temporada, e sobretudo por estar sendo montado ainda. O Cruzeiro está em formação ainda. Então a torcida tem que ter um pouquinho de paciência, mas sem perder o espírito crítico, hein, galera? Sem perder, temos que exigir também. Muito bem, PC Almeida, mande seu tweet pra cá, @GolaçoBand, é o nosso Twitter. PC falou da falta de pontaria, o Everton já falou da retranca, e o técnico Marcelo Oliveira analisou o empate. Pra ele, só faltou um detalhezinho para o Cruzeiro quebrar a retranca feita pelo Guarani: o gol. Esse tipo de jogo, quem está no futebol há muito tempo já vivenciou isso e sabe, precisa o primeiro gol. E aí vamos lembrar que no primeiro tempo, uma situação de contra-ataque, o Everton Ribeiro tocou para o Dagoberto, uma situação muito clara de gol, e por uma infelicidade não saiu. Depois teve uma com o Paulão, a bola ficou ali, e aos 46 do primeiro tempo, se sai aquele gol, o adversário dá uma quebrada no sistema defensivo, né? Muda um pouco a sua proposta e o Cruzeiro teria mais condição de jogar. E aí, quer participar do Golaço e ganhar prêmios? Hoje nós queremos saber o seguinte: depois de 2 rodadas do Mineiro, qual time está jogando melhor? Atlético, Cruzeiro, América? O Golaço vai premiar 2 pessoas com R$120 em ingressos do Parque Guanabara. E tem novidades: pela primeira vez em Belo Horizonte, o Castelo do Terror no Parque Guanabara. Você vai tremer de medo. Castelo do Terror é no Parque Guanabara. Arrepios para toda a família para concorrer. Atenção, é só enviar SMS para o número 72250 com a palavra Golaço sem acento e colocar a sua resposta em seguida. Sua mensagem aparece aqui na telinha. Já já nós vamos sortear então os ingressos, hein? E o Coelhão, hein? Só empatou com o Boa Esporte, Independência 0-0. Agora soma 1 pontinho em 2 partidas. Vamos ver os melhores momentos dessa partida que foi no sábado, meu caro Everton Guimarães. Um 0-0 daqueles com gosto de derrota, imagino. Gosto de derrota, e aí 1 ponto em 6 disputados, em 6 possíveis. O América realmente preocupa. O América preocupa, e a gente não pode também esconder
que até aqui o trabalho do Vinícius Eutrópio, embora esteja no início de temporada, não tem surtido efeito. Eu acredito que as próximas 2 rodadas serão determinantes para a permanência ou não do Vinícius Eutrópio. A gente perguntar exatamente isso. Ele chegou aqui, porque ele é um estudioso, ele tem um currículo extenso, bacana, mas por enquanto não mostrou resultado. Até porque também o América foi todo reformulado. E as mudanças foram muito grandes, né? Então as próximas 2 rodadas podem determinar a permanência ou não do Vinícius Eutrópio. Não é aqui nenhum tipo de onda, não estamos plantando crise, mas isso é natural. Se os resultados não vêm, se o trabalho não encaixa, tem que trocar. E digo mais, o América precisa ter olhos mais audaciosos para o futebol. O que eu quero dizer com isso? Contratar treinador de ponta, contratar jogador de ponta. Tem jogadores que fazem parte do grupo, eu não vou citar não porque eu não quero complicação na minha vida, não. Mas tem jogadores que não merecem vestir a camisa do América, entendeu? Então o América está batendo em cima de parte do mesmo grupo que não merece estar dentro do Eu pavilhão. quero pensar, Almeida, sua esposa, a Glaucia, é americana. Como é que ela tá? Ela tá bem, tá feliz com o time? Rapaz, ela foi ao Independência, inclusive um beijo pra ela, Glaucia. Voltou entediada e falou o seguinte, ô Everton, Vinícius eu troco. Esse foi o trocadilho. Bom trocadilho, ó. Trocadilho, ó, não sai daí. No próximo bloco você vai ver como foi a rodada para os Diegos, o Tardelli e o Souza. Eu gostaria de ter estreado com vitória, fazendo gol. Isso aí é o que eu gostaria, mas... Tive azar da bola bater na trave, mas vai sair naturalmente. A torcida tem paciência.